algo legal que para colocar aqui, né, na mesa, aproveitando, sobre o que o Jeff passou, né, dos 9 aos 15 anos, foi isso? Ou antes? Foi dos 3 aos 15. Dos 3? Nossa. Dos 3 aos eu 15 achei que anos. era dos 9. Dos 3. Até um podcast um dia com a tua mãe, né? Quantas mães, e eu como mãe, aquela verdade. mãe que gosta de ter os filhos Coruja. embaixo das asas, para uma mãe passar o que ela passou, assim, ela foi uma guerreira. Mas é legal falar da tua história sobre isso, porque foi algo que creio que o Senhor te curou, né? Usou, claro, também medicina para te curar, mas vocês têm uma história, tua mãe contava, sempre conta uma história sobre isso, sobre a cura que veio sobre ti, que a maioria das pessoas, até mesmo do nosso ciclo ali, da comunidade, acaba não igreja, sabendo. não sabe, né? Mas que é interessante porque às vezes a pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade, É verdade. acha que aquilo é o fim da vida dela. E tá aí, ó. E Mais careca conta aí do que... um pouco sobre o que tu passou, qual foi a As pessoas a até enfermidade dizem te que eu... acometeu, né? As pessoas dizem que eu já tô careca de saber, né? Já Que isso é uma coisa vencida, né? E às vezes a pessoa nem sabe, né, Jeff? Por que Não. tu não tem cabelo hoje? Não. Algumas pessoas às vezes perguntam sobre isso, é uma história, eu acho legal da gente comentar. O que eu vou dizer? É um caminho difícil, né? Então, para vocês saberem, com 3 anos foi descoberto que eu tinha leucemia, isso já há mais de 30 anos atrás, então era uma coisa inédita ainda para o nosso estado, era uma coisa pequena ainda. Era né? precário até para... Era precário o atendimento porque não tinha... Tanto é que nós fomos encaminhados... nós fomos encaminhados para Florianópolis e lá eles ainda não tinham recursos para... Lá eles não tinham recursos para nos atender e até chegaram a falar para os meus pais na época que a gente dava um jeito de ir até Curitiba, que era a maior metrópole ali, que, né, o Erasto Gettner, deixar eu falar desse hospital aí que salva muitas pessoas lá. E então a gente precisou ir com urgência para lá e a trajetória. Então eu, por ser muito pequeno desde então ali, não tenho tanta recordação desse sofrimento, mas os meus pais. Nossa, mano, o Timóteo agora tem 3 anos. Nossa, se acontecesse isso agora, eu não sei que... Nossa, mano, não dá Então, nem pra imaginar nessa qual... fase, né, de uma criança é mais Sim. pesado para um pai e para uma mãe mesmo. Mas aí tu foi até os 15, né? Então que foi daí um período bem longo, né? os primeiros 2 anos ali foram de tratamento intensivo, com químio, com rádio, né? Precisei até de transfusão de sangue ali. Meu pai, se eu não me engano, para não falar besteira, né? Ele até ofertou, acho que foi uma coisa assim. Então eu não tenho tanta recordação por ser muito pequeno, mas algumas imagens não saem da minha cabeça, né? Uma delas que fica gravado, inédita assim, eu não sei explicar, mas talvez aquela coisa de criança. Eu lembro da minha mãe comigo numa mão, com 2 malas gigantes atravessadas, aquelas de tipo de jogador de futebol, Sim. atravessando 8 avenidas, 8 BR, vamos dizer assim, lá de Curitiba, porque o ônibus largava nós de uma marginal, a gente tinha que cruzar todas as 4 vias de cada lado. Então algumas cenas ficam bem marcadas assim na nossa mente. Mas o engraçado é que um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, sabe, Deus te curou, Jesus vai te curar, e ela nem era cristã ou evangélica, nada, mas ela declarou essas palavras para uma criança de 5 anos, talvez, na época. E eu acho que aquilo ficou na cabecinha da criança em si, né? E a partir de então, toda vez que alguém falava, esse é o teu filho que tem leucemia, esse é o teu filho que tem câncer, era automático aquela criança responder, não, eu tinha, Deus já me curou. Não, Nossa, eu não que tenho. massa, cara. Mesmo fazendo tratamento. Aí, a gente é amigo tanto tempo, eu nem sabia dessa Não história. sabia, então assim, vivi minha vida muito afastada do meu pai. Corte isso daí, tá? Vivi a minha vida muito afastada do meu pai, né, cara? Não o meu pai biológico, mas, né, de Deus. Mas quando ele me chamou e se apresentou para mim,
foi um divisor de águas, porque eu pude entender que ele sempre esteve comigo, mesmo a gente achando que não. Mesmo não o conhecendo, mesmo não... Então, o que eu posso dizer? É um milagre. Sou uma prova viva de que ele faz, né? E isso é tão interessante que em Provérbios 18, 21, está escrito que o poder da vida e da morte estão na língua. Né? E ele mesmo já declarava para ele, É, né? e- Eu não, como é que é? Eu não tenho, é isso? Já É declarava. isso que é interessante Eu a gente é interessante colocar esse tipo de assunto na mesa, porque eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, elas vão, pô, eu tenho um rapaz ali que passou por uma leucemia, uma coisa complicada, e um entendimento de uma criança de chegar e declarar, não, isso não me pertence mais. É interessante e esse poder se fazer presente na vida dele. Claro, óbvio, né? Teve auxílio dos médicos, teve, né? Isso a gente não Fez pode o descartar. tratamento, Fez o tratamento. Mas quantos fazem tratamento? E pelo que a Lourdes sempre contou, era algo assim muito... Assim, para os médicos era algo que não tinha muito o que fazer, a medicina era meio... A pessoa desanima daí. restrita. Não era tão evoluído como é hoje, né? A pessoa ela acaba desanimando por ver se eu não vou conseguir. Mas se ela faz o tratamento e ainda dentro de si existe uma positividade e um pensamento de declarar o que realmente ela está vivendo sem ela estar, isso é fé. Sim. Isso é Ele Hebreus nem- 11.